Cultivares de café que estão eficientes na utilização do nitrogênio. Esse é um dos temas de um estudo que a gente vai discutir aqui no AgroB. Nós gostamos muito do café e hoje vamos falar das pesquisas envolvendo esse grão tão amado e tão importante para o agronegócio. O AgroB entra no ar agora. Que bom, mas que bom que você está aqui no canal Viver Brasil. Estamos no 527 Claro HD, 9 Claro Analógico e no youtube.com/canal Viver Brasil. Tá chegando aqui agora? Seja muito bem-vindo. Tem muita coisa boa acontecendo ao longo de toda a programação. Dá aquela zapiada, sempre volte aqui, porque tem muita coisa importante para a gente discutir aqui na televisão e feita em Minas Gerais para o mundo inteiro. E hoje a gente vai falar sobre cultivares de café que estão sendo aí testadas na utilização do nitrogênio, eficientes na utilização do nitrogênio. Um assunto muito legal e a gente tem a Valdênia de Melo Moura, pesquisadora da EPAMIG, em contato com a gente. Valdênia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso AgroB. Muitos colegas já da EPAMIG já participaram aqui com a gente, é a sua primeira vez. Muito obrigado, viu? Obrigada, boa tarde a todos. É sempre um prazer a gente estar, né, nessa parceria, divulgando as pesquisas, né, isso é muito importante. Aldênia, inclusive a gente falando sobre as cultivares eficientes de nitrogênio, como é que começa uma pesquisa dessa, hein? Como é que vocês mapeiam para começar uma pesquisa sobre as cultivares? Bem, essa área de pesquisa com relação à seleção e identificação de materiais genéticos mais eficientes, né, com relação à questão nutricional de modo geral, é uma área antiga de pesquisa, né? Só que ela tem uma série de gargalos, né? Porque envolve diversas áreas, né? Desde a fisiologia, o melhoramento genético, a nutrição mineral, a área de solos. E nós começamos da seguinte forma, principalmente a parte que nos coube, né, de trabalhar com cultivares de café que já estão no mercado e também algumas cultivares mais antigas, porque o objetivo dessa pesquisa é a gente identificar como que essas cultivares se comportam, né, qual que é o desempenho dela quando ocorre uma restrição de um nutriente. E nós trabalhamos com nitrogênio e potássio, porque são os nutrientes mais exigidos pelo cafeeiro, e nós observamos que existe uma diferença de resposta, né? Ou seja, as cultivares, elas não respondem da mesma forma. Elas têm taxas de absorção diferentes, elas têm uma capacidade de translocar os nutrientes de forma diferente e também de utilizar esses nutrientes na produção de biomassa de forma variada. Então, a partir daí, isso abre um leque, né, para outras pesquisas visando identificar por que uma cultivar ela se comporta, né, de uma maneira mais eficiente quando a gente restringe o nutriente. É porque ela tem uma menor ou uma maior capacidade de absorver esse nutriente, de utilizar. E a gente observa muito que aquelas cultivares antigas, elas conseguem sobreviver ao longo dos anos, né, com pouca nutrição. Ou seja, ela desenvolve um mecanismo de sobrevivência, de conseguir se adaptar a essas condições. Então, isso é interessante para que futuramente, a gente identificando esses mecanismos, eles possam ser, né, transferidos para cultivares que encontram hoje no mercado, ou mesmo para obter novas cultivares, né, transferindo essa característica. Então, daí nós partimos, né, de uma quantidade grande de cultivares, né, às vezes a gente tem uma limitação até de espaço para trabalhar. Por isso que esse trabalho ele foi feito numa condição controlada, em solução nutritiva, porque aí a gente consegue restringir qualquer tipo de interferência, né, se fosse feito no solo, e consegue reduzir um nutriente específico.
Então, foi daí que partiu a ideia da gente fazer esses testes, principalmente com o nitrogênio e o potássio. Temos outras pesquisas com outros nutrientes, mas no caso a gente está abordando hoje aqui a questão do nitrogênio e potássio. E nessa questão, a gente está falando aí do nitrogênio, do potássio, e às vezes, eu sempre falo aqui, Valdene, que a gente fala para o grande público também, não só para o público ligado no agro, né, que está ali, que sabe das notícias do agro. Para a gente deixar de uma forma bem clara para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora, esse teste na prática, ele é feito por meio de comparação, de resistência mesmo. Existem cultivares mais resistentes que outras, determinados solos se dão mais, assim como acontece com outros, com cultivares de outros frutos, de outros produtos do agronegócio? Sim, com certeza. Nós fazemos o trabalho numa condição adequada do nutriente e uma condição da restrição do nutriente. E aí a gente tem como comparar. Então, a gente vai comparar todas as características da planta, o crescimento dela, a altura, o número de pares de nó, o número de ramos que essa planta emitiu nas duas condições, o comprimento do sistema radicular, o peso do sistema radicular, e também a gente avalia a produção de matéria seca e faz análise também do teor dos nutrientes no tecido da planta, de cada parte dela, da raiz, do caule, da folha, dos ramos. Então, é um estudo bem completo. Isso comparando, né, o resultado que a gente vai obter no adequado e também com a restrição do nutriente. E o nutriente, na verdade, é mais exigido, como né, destacado pela pesquisa, para o crescimento e desenvolvimento dos cafeeiros, né, crucial aí para a produção dos cafezais. E na pesquisa, algumas cultivares se adaptaram bastante, foram bastante eficientes, né, nessa pesquisa. Né? Sim. Sim, no caso do nitrogênio, nós tivemos um destaque para 5 cultivares, né, que foram bem eficientes, que se destacaram, e no caso do potássio, nós selecionamos 9 cultivares que se destacaram. Como foi uma condição controlada, é importante que isso seja testado a nível de campo, né, como você mesmo falou. Existem outras espécies de plantas que você também tem que fazer esse teste no campo para verificar se essas plantas também respondem da mesma forma que no ambiente controlado. Então, a ideia da gente partir desse ambiente controlado é que você consegue colocar uma quantidade maior de cultivares num espaço, né, de infraestrutura menor do que no campo. E outra vantagem também é que ali a gente consegue controlar as ações dos intempéries, né? Então, ali está protegido de uma chuva, está protegido do sol, porque toda aquela condição é controlada. Agora é necessário a gente observar como que essas cultivares também se comportariam no campo, porque no campo, além da questão do ambiente, né, nós temos toda a microbiota do solo, os outros nutrientes no solo, então o ambiente ele é diferente. Né? Então, por isso que também é importante a gente ter uma correlação, né, entre o estudo feito no ambiente controlado e aquele feito no campo. Agora, o curioso, né, Valdene, é que quando a gente acompanha essa questão envolvendo a guerra da Rússia contra a Ucrânia, ou da Ucrânia contra a Rússia, a gente percebe essa dificuldade, muito se falou, né, da questão do fertilizante, do potássio, e é importante essa pesquisa, mas chama a atenção também quando você aponta aqui na pesquisa que há baixa fertilidade do solo sem esses componentes. De certa forma, é um start para a gente começar a pensar maneiras de trabalhar essa cultivar de outras formas? Olha, de um modo geral, né, os solos brasileiros, possuem essa baixa fertilidade, são solos mais ácidos, né? E existe duas formas, né, da gente estar contornando esse problema da questão da fertilização desses solos. Um é introduzindo
os adubos, né? E o manejo, fazendo também esse manejo do solo de uma forma mais adequada. E a outra também é tentando adaptar, né, as plantas a essa condição de restrição. Então, nesse momento que a gente está vivendo, esses dois aspectos são muito importantes, porque não só a gente ter essas cultivares mais eficientes, ou seja, que elas consigam produzir com uma quantidade menor de fertilizantes, mas também é importante a questão das boas práticas do manejo do solo. Né? Hoje a gente observa que muitos agricultores eles não fazem, às vezes, a análise do solo, eles não têm um acompanhamento sobre assim, o que realmente é necessário colocar naquele solo. Então, essa parte do manejo, das boas práticas do manejo do solo também é muito importante, porque, principalmente agora nessa fase de crise, né, é muito importante você saber o que o solo necessita, realmente está precisando colocar em termos de adubo. A calagem é muito importante, né, por causa do pH do solo, que existe um pH ideal para que os nutrientes eles estejam disponíveis para a planta. Então, essa parte da assistência técnica é muito importante nesse momento. E em todos os momentos, né? Mas nesse momento, principalmente. E foi ótimo você ter falado isso, Valdênia, porque eu ia te perguntar exatamente isso. Esse apoio técnico, esse caminho ali junto com o produtor, como o produtor hoje ele tem uma consciência maior da diferença entre as cultivares, da forma, qual cultivar que dá mais certo em determinado momento ali da sua produção. Isso hoje é bem mais maduro do que antigamente? Sim, claro, nós temos instituições idôneas, muito respeitadas, as instituições de pesquisas, né, que nós temos no Brasil hoje, em vários estados, inclusive, cada instituição dessa, elas avaliam as cultivares nas suas condições para estarem recomendando para os agricultores. Além das universidades, né, institutos de ensino também, que tem uma grande contribuição para isso, e nós temos também as empresas de extensão, que tem um grande papel na validação dessas cultivares em determinadas regiões. Então, existe assim uma rede, né, de pesquisa, ensino e extensão trabalhando em conjunto para que a gente tenha o melhor resultado possível para estar repassando aos agricultores. Muito legal. Valdênia, a gente vai para um breve intervalo aqui no AgroB. Na volta, a gente vai discutir mais sobre o café. Inclusive, preparei aqui também um VT super especial para a gente falar sobre esse grão tão amado pelo brasileiro, tão amado pelo mineiro. A gente vai para um breve intervalo e volta rapidinho com o nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio.